socialização, estágio, plano de negócios. Meu nome é Valdir Gonçalves de Assis, estou cursando Ciências Contábeis pela Unicef e irei apresentar o plano de negócios. Identificação do negócio. Nome da empresa: Social Holly Shiitake Limitada, cultivo e produção de cogumelos e insumos. Ramo da atividade: agricultura e comércio. Ela estará postada no endereço Estrada Sem Rumo, Campina Grande do Sul, Paraná, CEP 83.430.000. Sobre o CNPJ 01-894-432-004-07. Sobre o CNAE A 0121-1/01. Nosso site www.socialshitake.com. Plano de negócio da empresa Holly Shiitake Limitada. Atividade explorada. A Holly Shiitake é uma horticultura voltada para a cultura de cogumelos comestíveis, ou seja, uma fugicultura, produção e cultivo de cogumelos, e, comitantemente, a venda. Ela estará atuando nos 10 primeiros meses, ou melhor, no primeiro ano, voltado para a cultura e produção da espécie Shiitake. E, comitantemente, após o primeiro ano, estaremos implantando o cultivo de cogumelo champignon. Organização jurídica. A Holly Shiitake é uma horticultura, exceto morango, será uma empresa de pequeno porte, sendo registrada como Sociedade Empresária Limitada, junto à Junta Comercial do Paraná, e utilizando-se do regime tributário lucro presumido para os devidos cálculos tributários. Sócios. O empreendimento, por se tratar de uma empresa com envolvimento familiar de pequeno porte, será composta por 2 sócios e um colaborador, onde os sócios serão Valdir Gonçalves de Assis, respondendo por toda a administração legal e jurídica, e a senhora Paula Gisele pela administração e estratégia. E o colaborador, o senhor Diego Skrepka de Assis. Estruturação da equipe. Valdir Gonçalves de Assis, sócio, respondendo por toda a administração legal e jurídica da empresa. Funcionário público, estadual aposentado e atualmente cursando Ciências Contábeis pela Unicef, possui uma horticultura de subsistência em sua propriedade rural de aproximadamente 1 hectare, a 4 km do centro do município de Campina Grande do Sul, o qual será responsável por toda a administração legal e jurídica da empresa. Senhora Paula Gisele Skrepka, sócia, ficará a cargo pela administração estratégica de negócio. Com vasto conhecimento de administração e vendas no ramo comercial, sendo que atualmente encontra-se prestando serviços em uma empreiteira no setor privado, direcionada no ramo de sustentabilidade e meio ambiente. Diego Skrepka de Assis, colaborador. Atualmente cursando o curso de Ciência da Engenharia Biotecnológica pela Universidade Federal do Paraná, não possui nenhuma experiência profissional e será orientada nas referidas atividades pelos sócios Valdir e Paulo, nas atividades meio e fim. Exercerá no primeiro momento a função de motorista, transporte, entregas, compras e serviços gerais. A empresa. Motivação. Sempre tive um sonho de morar e trabalhar na área rural. Dono atualmente de uma pequena área com cultura de criações de subsistência, tenho atualmente a possibilidade de ser útil e produtivo na região e à sociedade a qual estou incluso. A empresa social Holly Shiitake Limitada, além do ímpeto financeiro, terá como missão cooperar para a qualidade de vida e saúde da população, de forma a produzir e fornecer alimentos altamente nutritivos, orgânicos, saborosos para a população. Oportunidade. Esse negócio não exige muita estruturação científica ou técnica, nem tampouco um alto investimento, muito menos mão de obra qualificada, permitindo em um primeiro momento ser concebido no âmbito familiar. Durante a pesquisa e análise dos concorrentes e apreciadores da fugicultura, foi possível perceber o quanto o mercado de cogumelos na região do município, estado e até mesmo no âmbito nacional é escasso e precário, mesmo observando um acentuado crescimento em seu consumo e apreciação, ou seja, uma oportunidade ímpar de empreendimento financeiro. Elaboração do produto / tecnologias e processos. O processo de produção e cultivo de cogumelo iniciará-se no seu cultivo totalmente orgânico e a sua comercialização in natura, utilizando-se da técnica de produções em toras de madeira. As sementes, também conhecidas como micélio, serão adquiridas como também todo o apoio técnico e científico necessário perante a Associação Nacional dos Produtores de Cogumelo, a ANPC, situada no município de São José dos Pinhais, região metropolitana da cidade de Curitiba. As madeiras utilizadas para o plantio do shiitake serão as de eucalipto verde com idade de 3 a 7 anos, sendo utilizadas até 10 dias após o seu corte, devendo ter 1 metro de comprimento e de 12 a 15 centímetros de diâmetro,
facilitando assim o manuseio das mesas e a ergonomia dos trabalhadores. Após o semeio das toras de madeiras e os referidos processos de inoculação a que as toras serão submetidas, cada tora deverá ter em média 60 furos de inoculações, onde serão alocados em um espaço controlado para a colonização dos referidos fungos. Colonização. As madeiras serão dispostas entrelaçadas da forma hashtag, tendo a primeira camada de pilhas sendo colocada sobre tijolos, com a finalidade de evitar a contaminação com o solo e facilitar a limpeza. Essas toras terão um espaçamento entre elas de aproximadamente de 3 a 5 centímetros, facilitando assim a circulação de ar e a irrigação por aspersão entre as toras, a qual ficarão em repouso, de preferência à sombra de árvores, em um local fresco, preferencialmente úmidos, que permanecerão de 2 a 3 meses, período de estímulo à frutificação. Esse período haverá uma rigorosa verificação e monitoramento das pragas, pois, por ser um alimento de sabor característico, atrai diversos insetos e moluscos. Portanto, deve ser observadas as características da madeira, coloração, textura, furos, entre outros. O controle das pragas em geral acontece com a aplicação de cal hidratado sobre os locais onde estão sendo invadidos contaminados. Após o período de colonização, as toras sofrerão choques térmicos e mecânicos, que têm por objetivo induzir a proliferação dos fungos, e a partir desses processos serão realocados para as estufas, as toras colonizadas, onde serão posicionadas em formato perpendicular ao piso e com um espaçamento de 10 a 15 centímetros entre elas, de modo que os cogumelos possam se desenvolver livremente, condicionando uma temperatura amena e com uma circulação de ar, mantendo o piso úmido, criando assim uma umidade concentrada e controlada para a sua frutificação. Estufas/descrição. As estufas serão fabricadas com blocos de concreto com vedação vazados, paredes ocas, por serem mais baratos que o tijolo convencional e por terem a propriedade isolante térmica. As referidas estufas terão a dimensão de 8 por 5 metros, um total de 40 metros quadrados, sendo que na parte superior das paredes, junção da parede com o teto, serão vazados, com um espaço de aproximadamente 40 centímetros, e revestidos com tela mosqueteira, criando assim uma circulação de ar natural, e o piso de concreto bruto, com acabamento de cimento queimado, para facilitar a limpeza e a conservação e a umidade do local, módulos de alvenaria. Frutificação. Após o terceiro a quarto dia nas estufas, os cogumelos começam a surgir, sendo a colheita propriamente dita. Inicia-se a partir do sétimo dia. Este período pode durar de 1 a 3 dias, devendo ser colhidos manualmente quando o chapéu não estiver totalmente aberto, cerca de 80% de abertura, sem a utilização dos objetos cortantes. Após a primeira colheita, as toras retornam ao módulo de descanso e novamente são empilhadas em estilo hashtag, sem a necessidade de nova inoculação, devendo repetir o processo de irrigação e controle de pragas, onde a nova safra ocorrerá no período aproximadamente de 2 meses. No total serão realizadas 4 a 5 colheitas, tendo um ciclo de utilização total sem reposição dos insumos, como as toras ou mesmo a nova semeadura, de aproximadamente 14 meses em média. Produtos ofertados/comercialização dos cogumelos. Os cogumelos serão comercializados em natura, porção de 200 gramas, alocados em bandejas de isopor, envolto com filme plástico PVC e em pacotes plásticos de 1.000 kg, ambos rotulados, visando os mercados livres, feiras e ao uso doméstico. Também serão ofertados ao uso comercial, restaurante, bistrôs e a rede de revenda, conforme a necessidade, sendo comercializado e transportado em caixas plásticas vazadas, também conhecida como caixa de frutas ou caixas hortifrutis. Esses normalmente quando em quantidades acima de 2 kg, conforme a necessidade do cliente. Nota: o rótulo das referidas embalagens será composto pela logomarca da empresa, contendo um espaço para informações de lote, datas de fabricação, validade e tabela nutricional. Ponto. Canais de distribuição. Em uma primeira fase, a empresa optará por canais de marketing direto, não possuindo um ponto físico fixo para venda. Visamos atender o nosso cliente de 2 formas distintas, onde o cliente jurídico será apresentado ao produto pessoalmente, com visitas face-to-face, e, paralelamente, será escoados os cultivos iniciais para uma associação de produtores, bem como distribuidores e retalhistas.
pretendendo com esse método garantir o escoamento do produto numa fase em que a empresa ainda é nova e tem baixo nível de reconhecimento no mercado. Apesar das margens serem mais reduzidas, é uma forma mais fácil e segura de escoar o produto. Para clientes pessoas físicas, entraremos no circuito de feiras gastronômicas, vegetarianas e veganas, criando assim um contato inicial com esse potencial cliente, direcionando as nossas redes sociais, site, WhatsApp, Instagram, Facebook, onde poderemos lhe atender no formato delivery. Vantagens do empreendimento. Sem sombra de dúvidas, uma das maiores vantagens desse empreendimento será o processo de cultivo, o qual é bastante simples e rudimentar, não necessitando qualificação de mão de obra, requerendo apenas uma maior atenção à limpeza e à organização das zonas de cultivo, refletindo assim os baixos custos do investimento. Devido a um modesto número de produtores situados na Grande Curitiba, ou seja, a cidade e os seus 29 municípios localizados em sua volta, nota-se uma falta total de concorrência nesse mercado, tornando-se assim um negócio com perspectivas promissoras em futuro bem próximo. Em uma rápida pesquisa sobre a venda desse produto, nota-se um vácuo sobre a venda do mesmo in natura e um crescente mercado em exceção visto ao grande número de comércios que estão em franco crescimento, como pizzarias, restaurantes e bistrôs. Outra grande vantagem da fujicultura é praticamente a falta de sazonalidade, praticamente porque no verão não há uma diminuição e sim uma linha contínua de produção, conforme a realização da indução, enquanto no inverno, em tese, teríamos uma maior produtividade, devido ao seu habitat original. Provavelmente, o grande desafio da produção de cogumelos será a disposição das referidas indução de colheitas. É o momento em que se dispara o gatilho biológico do cogumelo, barra seu crescimento, para que se tenha uma colheita contínua, ou seja, uma divisão dos lotes de frutificação, criando assim um cultivo e uma produção homogênea, possibilitando condições de atender a clientela o ano inteiro. Nossa viabilidade do plano de negócio, nossa planilha de análise de dados apresentou-se no seu primeiro ano um resultado econômico positivo de R$ 8.713, onde a análise do fluxo do caixa ficou em 6.451, ambos positivos, relatando assim um parecer quanto ao nosso resultado econômico do projeto é lucrativo e tem uma rentabilidade de 8,6% ao ano. Quanto ao fluxo de caixa, nosso projeto teve um fluxo positivo, como já mencionei no item anterior. E o projeto foi considerado viável, com lucro e liquidez de caixa. Os valores de projeção de faturamento e recebimento mensal da empresa calculamos em média de R$ 8.400 inicial por mês, totalizando um total de R$ 100.800 anuais. Plano de negócio, a experiência. Temos a pergunta de que forma as outras disciplinas cursadas contribuíram no momento de elaborar esse projeto. No meu contexto, não possuíram nenhuma aptidão empreendedora, ou mesmo o sonho de abertura de algum negócio próprio, tive uma certa dificuldade na montagem desse plano. Mas observando para o outro lado, um outro contexto, foi muito prazeroso as pesquisas, as leituras realizadas sobre o tema, a qual eu optei, pois eu já possuí uma grande curiosidade e até certo interesse na fujicultura, o cultivo de cogumelos, mas com o intuito de subsistência ou até mesmo um hobby. Sem sombra de dúvidas que sem o conhecimento até aqui desenvolvido pelo curso de contabilidade seria muito difícil desenvolver o projeto, haja vista a necessidade de pelo menos conseguir entender o que eu estava lendo, principalmente diferenciar os tipos de empresa, suas definições, sua legislação tributária, sua organização financeira e a amplitude da visão socioeconômica. Um dos maiores pontos a ser entendido em qualquer plano de negócio, acredito eu, é ter um mínimo do conhecimento sobre os elementos recursos fundamentais de uma empresa, pontos exatamente batidos na matéria de contabilidade. Entre eles, podemos contar materiais humanos e financeiros, sendo os materiais engloba a matéria-prima, maquinária, tecnologia, o total de logística necessário para que a empresa funcione. Nos humanos, podemos compreender entre o empresário, o administrador, o funcionário, o cliente, o consumidor, o fornecedor, entre outros. E no financeiro, o dinheiro para investimento, compra da matéria-prima, pagamento de funcionários e os pagamentos dos referidos impostos. Em experiência, também temos a próxima pergunta, que seria a importância do plano de negócio antes de abrir um negócio. Importantíssimo. O plano de negócio é um estudo por completo, que traz os passos e o caminho necessários a serem traçados pelo sucesso almejado e a ser alcançados, ajudando a definir os traços necessários e corretos a serem seguidos em seu objetivo. É a partir deste
que o empreendedor de negócio identifica as chances de se desenvolver em determinada área, considerando os riscos e as incertezas que o mercado lhe oferece. Além disso, o plano de negócio oferece ao empreendedor a oportunidade de descobrir informações importantes sobre o setor, concorrentes potenciais fornecedores, clientes e produtos, e ou os serviços que lhes serão vendidos ou comprados. Portanto, um dos principais projetos do plano de negócio é entender quais serão os pontos fracos e fortes do seu empreendimento, ajudando a definir a estratégia, recursos e tudo que será utilizado e construído ao longo de sua criação, tal qual os atos necessários para a empresa atingir o seu objetivo inicial. Muito obrigado, uma boa noite. Meus agradecimentos e considerações finais à minha família, que é maravilhosa, e a paciência do meu grande mestre, tutor, que mesmo pedindo que a gente não incomode no sábado e domingo, nós estamos lá fazendo aquelas perguntas, o qual ele prontamente responde. Uma boa noite e obrigado.